Mesa Pequenas Revoluções Literárias, Maneiras Contemporâneas de Formar Leitores, com a Janine Duran. Levanta a mão, Janine Duran. Muito bem. A Luciana Gerbovich. Olá, Luciana. A Paula Maria. Oi, Paula. A Ângela Ferreira. E agora a mediação da Camila Perlingeiro. Olá, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada a todos, todas, todos pela presença. Quando a gente decidiu criar essa mesa, foi em cima da sugestão da Valéria, da editora Solis Luna, nossa representante baiana, em cima desse livro chamado Clubes de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções, da Janine Duran e da Luciana Gerbovic. É por conta desse livro que a mesa se chama Pequenas Revoluções Literárias. O objetivo da gente com essa mesa é falar das pequenas revoluções que todos nós criamos nos nossos dias a dias para que a gente consiga promover o livro, a palavra, a leitura, a literatura no mundo. Né? Essas ações são pequenas, elas são independentes, elas atingem nichos específicos, mas é tudo muito enriquecedor. E a gente está falando de diversas coisas, a gente está falando de newsletter, de clubes de leitura, de clubes de assinatura, a gente está falando da criação e da propagação das plaquetes literárias, a gente está falando de projetos literários pequenos que atingem um punhado de pessoas, a gente está falando de trabalhar a literatura e a leitura na população carcerária, nas comunidades, nas bibliotecas comunitárias. Aonde a gente acha um espaço é onde as pessoas estão. Então, eu queria começar falando da pequena revolução literária, que é onde estamos. Né? A Primavera dos Livros ela é também uma pequena revolução literária. A Primavera nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 2000. Foi quando a gente criou a primeira feira. Eu era uma garota que não tinha juízo e a gente resolveu que a gente ia juntar todo mundo que a gente conhecia no cenário independente, as editoras eram todas pequenas, nós éramos jovens, na grande maioria, e a gente entendeu que se a gente quisesse existir, a gente precisaria nos unir e criar um evento que a gente conseguisse mostrar a nossa cara. Né? A gente está falando de 2000, não tinha Amazon no Brasil, não tinha lojas online, era difícil e caro você fazer uma loja online que a gente pudesse vender direto, a gente não estava nas livrarias, era uma luta muito insana você ter uma editora pequena no Brasil nos anos 2000. E foi assim que a gente nasceu. Né? 24 anos se passaram, a gente tem 20 edições realizadas no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, essa é a 9ª edição. Já tivemos outras edições na Bahia e também em Minas Gerais. E esse ano a gente se uniu com outro parceiro, eles são também associados à Libre, né, que é Liga Brasileira de Editoras, que hoje é a dona da Primavera, mas a Primavera nasceu antes da Libre. Né? Depois que a gente se uniu, a gente entendeu que a gente precisava se associar juridicamente para conseguir lutar pelas nossas causas, pelos nossos desejos, para que a literatura independente continuasse existindo, para que a bibliodiversidade, que é um termo que nasceu no nosso coletivo, pudesse ser de fato existir. Então, eu achei que essa mesa Pequenas Revoluções Literárias, em cima desse título belíssimo das moças que estão aqui com a gente, foi muito feliz. Então, eu vou começar aqui apresentando Ângela. Ângela, que para mim tem o trabalho mais nobre de todos, que é coordenar uma biblioteca comunitária. Deixa eu pegar aqui a apresentação de Ângela. Ângela Aparecida de São José Ferreira é pedagoga e bacharel em Direito. Ela é gestora da Biblioteca Comunitária de Heliópolis e coordenadora de projetos sociais de incentivo à leitura, literatura e empreendedorismo com foco em geração de renda. Do lado de Ângela temos Paula Maria. Paula Maria é
capixaba, mas que está aqui perdida em São Paulo. Escritora, psicóloga, artista e pesquisadora. Eu conheci Paula por conta de um projeto que ela tem, muito legal, chamado Te Escrevo Cartas. E eu achei Paula Maria na newsletter. A newsletter, que para mim hoje é o novo blog, é onde muitos escritores estão se encontrando e eles estão promovendo sua palavra. É um lugar onde você é independente, você depende menos de algoritmo do que rede social. E eu acho que as newsletters estão acendendo um fogo dentro da literatura independente importante. Então, se você não segue nenhuma newsletter, eu sugiro que você comece seguindo Paula Maria, e daí é um caminho sem volta. Paula também é poeta, escreveu 2 livros, Primeiros Pedaços, pela editora Pedregulho, em 2022, e Caminhos Curtos para Caracóis, da editora Urutau, que ela publicou no ano passado. E, por fim, apresento aqui a minha inspiração, que foi Janine e Luciana, a partir desse livro maravilhoso, que eu recomendo, está aqui na bancada da editora Solis Luna. Janine é educadora, defensora do direito à literatura e dos direitos humanos. Desde 2010, ela media clubes de leitura. Luciana também é mediadora e coordenadora de clubes de leitura. Ela é sócia e diretora da Escrevedeira. E ambas são coarticuladoras e idealizadoras do programa Remissão em Rede, que fomenta clubes de leitura em unidades prisionais para a remissão da pena por meio da leitura. Então, todo mundo apresentado, e eu vou começar agora com uma coisa muito interessante que está aqui. A Cecília Bojur escreveu uma coisa muito interessante, que a edição deste livro é uma porta aberta e luminosa para pensar e experimentar formas concretas de transformação do existente ao nosso alcance, a partir da multiplicação de propostas coletivas de leitura literária. E aí eu vou deixar, como o livro é coletivo, eu vou deixar vocês escolherem quem vai falar o quê, mas eu queria que uma de vocês falasse sobre uma coisa muito interessante, que é o clube de leitura não como um espaço de promoção do livro, mas como um espaço de acolhida e escuta. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. É uma alegria estar aqui nesse espaço revolucionário, como você trouxe, e o nosso livro está inspirando uma mesa, né, com essa mulherada maravilhosa. Acredito também que as pequenas revoluções têm sido feitas por mulheres, né? A gente vê nos clubes de leitura um público majoritariamente feminino. A gente faz formação de mediadoras nos últimos anos, acho que passamos de uns 2.000, e eu diria que 95% são mulheres. Nos projetos de voluntariado, acho que a gente tem só mulheres, né, com raras exceções. Então, acho que a gente está aqui num espaço e falar de acolhida, né, falar de espaços de respiro, de nutrição, que são circulares, horizontais, fomentados por mulheres, acho que tem muito a ver com o que é a nossa proposta, né? E eu gosto quando você fala do livro e traz esse pequeno trecho da Cecília Bajur, porque o nosso livro ele é uma reflexão sobre a nossa prática. A gente começa organizando os clubes de leitura como uma possibilidade de diálogo entre pessoas. A literatura está na centralidade, o livro é escolhido mensalmente, mas a nossa perspectiva é que as pessoas possam se encontrar para dialogar, se encontrar para respirar e para ter um espaço de fruição que tecnicamente não serve para nada. Então, a gente também acha que o clube de leitura é muito anticapitalista, né, porque a gente está ali para um encontro entre pessoas que vão falar de arte, de literatura, e acho que o afeto e a acolhida está nesse lugar em que toda palavra importa e que nós, como mediadoras de leitura, a gente fala com as pessoas e não para as pessoas. Então, para começar, é isso, e eu passo para... Boa tarde, boa tarde. Que bom estar aqui. Obrigada, Camila, enfim, pelo convite, por estarmos aqui. Uma honra estar aqui com vocês.
E acho que é isso, o que a Jã já comentou. E é importante isso que, né, pelo menos comecei a mediar clube de leitura, já faz aí mais de 10 anos, e esse livro veio depois de muitos anos, né, fazendo clubes de leitura nos mais diversos espaços públicos e privados, né, dentro de livrarias, de clubes sociais, de penitenciárias, hospitais, escolas públicas, privadas, enfim. E como a gente foi fazendo e percebendo, né, o que a gente já sabia, claro, acho que a primeira coisa, somos apaixonadas pela literatura, a gente sabe o que a literatura é capaz de fazer com a gente, mas quando vai para os clubes de leitura, a gente vai vendo o que a literatura também pode fazer no coletivo, né? Quando cada pessoa vai lá e divide a sua experiência leitora, né? Divide o que aquele livro mexeu, onde tocou, e a gente ir descobrindo isso, que é isso, o clube de leitura não é o lugar para a gente chegar em lugar nenhum, né? A gente não vai sair daquela conversa com uma conclusão, num lugar, então vamos todos agora chegar no mesmo lugar. Não, é o lugar que a gente vai sair com mais perguntas do que respostas, é lugar que a gente vai sair com menos certeza. Cheguei tão certa de uma coisa e saio com tudo arrasado, falei, né, para ir pensando tudo de novo. E isso a gente foi vendo fazendo, né? Quanto a importância de realmente de escutar, né? De não se preocupar ali com uma réplica, de perceber que alguns silêncios são tão importantes, a gente não precisa ter resposta ali para tudo. Então, foi fazendo e refletindo sobre a prática que saiu o livro, que é isso, que também não é um manual, não está ensinando ninguém ali como fazer, o que tem que fazer. De novo, jogando mais coisas para a gente sair refletindo mais, de preferência, é para isso que estamos aqui, juntas, né? Tem uma coisa que eu gostei muito no livro, que é isso, ele não é um manual. E, ao mesmo Que tempo... bom que deu certo, Camila, porque a gente não queria, aí a gente tem que ver o que trazem para a gente, né? Mas eu gostei mais, eu não sei se é isso, porque eu acho que é isso, a revolução está sendo feita por mulheres e as mulheres estão exaustas. E eu detesto, porque eu acho que existe um esvaziamento de ficar falando da exaustão das mulheres, né, por conta desse excesso de informação que a gente vai lendo nas redes sociais, e eu acho que isso é uma coisa que mais vem esvaziando os discursos ultimamente. E eu acho que é isso, as mulheres estão exaustas. E uma das coisas que eu mais gostei no livro é uma coisa que não tem nada a ver com o livro especificamente, mas é que não existe um chamado à ação. A sensação que eu tenho é que tudo que eu estou lendo ultimamente, que não é ficção, tem um chamado à ação. É como se você se sentisse compelido a ter que fazer alguma coisa. E eu acho que esse não é o caso desse livro especificamente. E isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. E aí, um pouco por causa disso, e porque eu precisava, né, achar aqui um link entre nós que não fosse sermos mulheres, estarmos fazendo essas pequenas ações que mobilizam nichos, mas que eu também cheguei nesse projeto. Te escrevo cartas antes mesmo de conhecer a Paula, mas que ela diz aqui que nasceu como uma iniciativa de gerar o encontro da arte gráfica com a poesia através da correspondência analógica pelo correio. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite, Camila. Muito bom estar aqui com essa mesa tão interessante. As cartas, eu acho que foi por onde eu comecei a experimentar a minha literatura. Desde criança, eu gostava muito de escrever cartas, bilhetes. Eu guardo grande parte desse acervo até hoje. E eu nunca quis perder esse costume, né? Depois da adolescência foi um pouco mais difícil de manter, porque a internet foi crescendo, as pessoas foram perdendo o gosto, até mesmo pela escrita manual, né? As pessoas já não escrevem tanto. E aí, no começo, eu quis segurar isso pelos cartões de Natal. E aí, todo ano, eu mandava para parentes que moram longe, para amigos que moram em outros estados e tal. E aí, com o tempo, eu falei, eu acho que eu quero fazer isso um projeto mesmo, que faz um pouco parte de mim, assim. E aí, desde 2017, eu fiz esse perfil no Instagram e continuo, né? Eu continuo com
os cartões de Natal. Todo ano eu abro e eu mando para qualquer pessoa que quiser. Eu faço, mando imprimir alguma arte, alguma colagem. Eu sou colagista, mas sou colagista manual. Então, eu digitalizo, mando fazer o cartão e envio para as pessoas. E puxei esse fio para a newsletter. Eu falei, eu acho que a newsletter tem um pouco dessa coisa de carta também, né? E eu vou chegar em mais gente, porque eu não consigo escrever 2.000 cartas à mão, que é a quantidade de pessoas que eu envio hoje a newsletter. Eu consigo. Mas o teor dessa literatura e desse jeito de conversar com as pessoas que eu quero que me leiam continua sendo como se eu estivesse escrevendo uma carta, assim. E é muito interessante ver o quanto que as pessoas sentem mesmo que é uma conversa, que é como se fosse uma pessoa que não é conhecida, mas tem alguma coisa de familiaridade ali, que está escrevendo para ela. E eu acho que isso tem feito durante todos esses anos aí, né, na minha estrada, desde as cartas analógicas até as digitais, feito com que a minha relação com a minha escrita pudesse continuar. Que eu acho que se eu fosse esperar, por exemplo, lançar um livro, fosse esperar publicar em algum veículo grande, isso não aconteceria, assim. Então, é muito através desse link mais afetivo mesmo, assim, que tem a ver com a minha história, que eu consegui construir essa relação com a literatura. Então, o Destreva Cartas, ele é muito importante para mim, ainda nesse sentido, ainda as cartinhas analógicas. Eu tenho uma amiga do Rio, que a gente faz parte do mesmo coletivo do Escreviventes, e a gente se fala no WhatsApp, a gente se tem em rede social, mas a nossa amizade cresceu exatamente por a gente estar trocando cartas analógicas, assim. Então, ela está se tornando uma amiga muito íntima e muito próxima por causa dessa troca dessas cartinhas. Que acho que uma ponte aqui com o que a gente conversa, você está falando, eu estou pensando pelo Remissão em Rede, que a gente faz os clubes nas penitenciárias, que tem quase 1 milhão de pessoas privadas de liberdade nesse país que só se comunicam por cartas, né? Então, a importância ainda das cartas, né? Aí uma coisa também de não deixar isso se perder é uma coisa muito pequena e pessoal. Eu tenho uma filha adolescente e eu outro dia eu tenho um baú antigo em casa onde eu guardo todas as cartas que eu mandei para os meus amigos e que eu recebi dos meus amigos e fotos e coisinhas e colagens que hoje que eu abri para mostrar para ela porque ela fez 14 anos. Só que é um abismo geracional imenso sobre aquilo que eu vivo e aquilo que ela vive, porque é isso, eu sou uma pessoa que eu estava fazendo faculdade quando não existia internet, e ela é uma criança que nasceu quando rede social já era uma coisa bombada. Então, é muito diferente a forma que elas se comunicam com as amigas, as formas que as coisas acontecem, a maneira que é uma maneira muito ansiosa de viver. E eu acho que essa vem sendo a minha maior angústia como mãe de uma adolescente hoje, que é como que eu vou fazer com que essa menina pare? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir filtrar parte das informações que ela recebe na internet todo dia, que é uma coisa que a gente não tem controle. Aquilo que é falado hoje por pediatras, especialistas, você consegue implementar quando a criança tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quando é uma adolescente de 14 anos que fica sozinha em casa, deixar sem celular não é uma opção, porque você precisa saber onde ela está. Você precisa saber onde ela está, o que ela está fazendo, o que está acontecendo. E respeitar a privacidade, respeitar a individualidade daquela pessoa que está aí se formando, né? Então, essa tem sido a minha angústia e é onde eu venho buscando informação. Mas por que eu falei isso? Porque eu mostrei essas cartas todas para ela, essas correspondências, essas coisas todas, com pessoas que ela conhece, que são meus amigos há 40 anos, e ela está assim, mas vocês trocavam carta morando na mesma cidade? Ué, claro, não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não Mas tinha. eu trocava carta com a minha irmã no mesmo Era quarto. isso, mesmo quarto, Mesmo quarto. óbvio. E colagens e escritos, não sei o quê. E eu joguei uma ideia assim: por que você não faz isso com as suas amigas? Por que você não pega seus amigos da escola, da dança, não sei o quê, grupos que não se conheçam, e por que vocês não começam a escrever carta umas para as outras?
Aí ela: "Ai, mãe, você é ridícula". E aí tudo bem, né, e aí mas ficou uma semente, entendeu, porque o baú está lá aberto, sabe. Eh, e é nessa coisa da gente incentivar que as crianças, eh, leiam e escrevam e entendam a palavra como mais do que caracteres e decibéis, né, de música, disso, daquilo que eu queria falar com Ângela. Ângela, que para mim coordena essa biblioteca. Você é bibliotecária? Não, você é mediadora de leitura. Então, Ângela, eu queria que Ângela falasse sobre essa experiência que deve ser rica, desafiadora, frustrante, maravilhosa. Que queria que você falasse para a gente, como é ser essa pessoa que é responsável por uma biblioteca comunitária. Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiramente, queria agradecer a Camila, a Primavera dos Livros e a Feira Periférica, aliás, a Feira do Livro Periférico. Eu acho que esse é um espaço muito importante, onde a maioria dos escritores são da periferia e hoje está tendo a oportunidade de fazer seus lançamentos aqui. E também queria agradecer a vocês que estão aqui para nos ouvir. Ok? Obrigada. A biblioteca de Heliópolis, ela fica na favela de Heliópolis, próximo ao bairro do Sacomã. Lá moram 220 mil pessoas. Heliópolis é uma favela que ela cresce para o alto. 80% da sua população é nordestina. Eu estou falando isso para vocês começarem a viajar por esse mundo literário onde a gente se situa. Ela nasceu no ano de 2005, a partir de um projeto chamado Identidade Cultural, onde Rui Otaki, como parceiro nosso, chegou até a Unas, né, através de um depoimento que ele tinha dado para uma certa revista, e veio contribuir para a gente para deixar Heliópolis mais bonito. E, junto com essa demanda desse projeto Identidade Cultural, nasce a Biblioteca Comunitária, que foi uma necessidade da comunidade, porque até então a biblioteca mais próxima ficava na rua Cisplatina, a 6 quilômetros. Imagina andar 6 quilômetros para poder fazer uma pesquisa. E essa biblioteca ela teve um apoio de um dos críticos literários mais importantes do nosso país, que foi o Antônio Cândido. Ele doou os primeiros 1.700 livros novos para essa biblioteca, e quem selecionou foi o José Castilho, que era da Biblioteca Mário de Andrade, selecionou esse acervo tão rico para a gente. Quando a gente chega nessa biblioteca, em 2005, as pessoas, então, elas tinham medo de entrar na biblioteca, porque elas achavam que era um local que não era para a periferia, não era para os favelados. Então, de lá para cá, a gente vem criando uma forma, como você vem falando, que também se tornou um desafio, de como a gente poderia incentivar as pessoas a lerem, mas que elas se sentissem em casa, que elas estavam no território delas, certo? Então, a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha. O primeiro passo, a gente começou a trazer os livros, o acervo, principalmente a literatura infantil, e dialogar com as creches, que são CI, Centro de Educação Infantil, para que a coordenação pudesse levar as crianças até essa biblioteca, para a gente poder fazer mediação de leitura. E era coisa muito simples. Só que de lá para cá, a gente foi percebendo que as crianças elas gostavam muito das linguagens artísticas, como a dança, a musicalização e o teatro. Então, a gente deu um passo para trás para poder andar 2 para frente. Então, através das linguagens artísticas, que eu acho que foi uma sacada muito grande, a gente começou a divulgar o livro, a leitura e a literatura. Um exemplo, eu estou aqui com alguns jovens de Heliópolis, com a Lia, que também faz parte da nossa equipe, um exemplo que marcou muito para a gente foi trabalhar a intolerância religiosa, que, infelizmente, eu acho que o Brasil todo está passando por esse processo, né, de racismo e de intolerância religiosa. Então, nós escolhemos o livro da Jari de Arraes, que é Heroínas Negras em 15 Cordéis. E nós trabalhamos em todas as 17 CIs da instituição Unas com as crianças de 0 a 6 anos de idade. E foi muito lindo, porque a gente fazia a leitura, fazia um trabalho, e a proposta era que, no final, cada CI fizesse uma apresentação com as crianças. E um dia a gente estava andando na rua, isso já passou, fizeram a apresentação, tal. Aí, quando foi no ano seguinte, nós estávamos andando pela rua, a gente encontrou uma criança, e ela começou a gritar: olha a biblioteca, porque lá nós não tem nome. O nosso nome é biblioteca. Então, a biblioteca. Aí a gente chegou e falou: ah, você conhece? A gente conheço. E você gosta? Ela falou: eu gosto da Nanã.
Eu falei: "Você gosta da Nanã?" "Eu gosto da Nanã". Por que que ela falou: "Gosto da Nanã"? Porque quando a gente estava trabalhando esse livro das heroínas negras em 15 Cordéis, nós contamos a história da Nanã. E no meio tinha uma musiquinha que a gente puxou e cantava, que era mais ou menos assim: "Sou de Nanã, euá, 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 ê. Sou de Nanã, euá, 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 ê". Então, essa é a forma que a gente encontra de fazer com que as nossas crianças se sintam representadas nos livros, seja de literatura infantil, de literatura infanto-juvenil. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente começa com as crianças, né. Então eu acho que eu fui uma criança que frequentei bibliotecas públicas, né, que desapareceram no meu bairro e na região onde eu moro, no Rio de Janeiro. Eh, e cada vez só que de um tempo para cá, e aí eu não sei se foi um interesse, se é um interesse que é meu, mas eu estou lendo muito sobre bibliotecas nascendo. Tem uma biblioteca que está nascendo aqui, tem uma biblioteca que está nascendo ali, tem uma pessoa que ama livros, que recebeu não sei quantos livros, montou uma biblioteca na sua garagem, que montou uma biblioteca na sua casa, que montou uma biblioteca na sua comunidade, que tem uma livraria do subúrbio que montou uma biblioteca e está recebendo livros de país inteiro. Então, eu gosto dessa ideia, porque é isso, né? São as pequenas revoluções. Eu entendo quando você fala que a população se sente inibida de entrar na biblioteca, porque eu tenho uma instituição de arte num bairro da zona sul do Rio de Janeiro e a gente recebe muitas escolas e muitas, a gente tinha, né, uma parceria com um programa que não existe mais, mas que era um programa que trazia muitas escolas públicas, crianças que jamais tinham saído do próprio bairro e que, coitadas, chegavam na zona sul do Rio de Janeiro do ônibus enjoadas. A gente já tinha um esquema para receber essas crianças que eram muito pequenas. E que que elas ficavam confusas de por que elas estavam ali, naquele lugar que não era para elas, porque era muito chique, porque era muito arrumado, num bairro muito bom. E a gente convidava eles a voltarem, e eles voltavam com seus pais, e os pais ficavam inibidos de estar ali, e eles eram recebidos da mesma maneira que a gente recebe todo mundo, mas de uma maneira mais especial ainda, né? Que é entender, que é fazer com que todo mundo entenda que aquele espaço é para todos, ele é gratuito, ele precisa ser difundido e ele é um espaço privado, né? Então eu entendo quando você diz que as pessoas se sentem inibidas de entrar num espaço que não é deles, porque eles não são leitores, ou porque eles não têm acesso aos livros, ou porque eles não compram, ou porque eles não é. E e é nisso que eu queria começar a falar de novo, com Janine e Luciana sobre o programa Remissão. Espera aí só um minuto que eu botei aqui, porque tem uma coisa muito boa que eu li aqui, quando elas apresentam o programa Remissão em Rede, que elas falam: "Para mediar um clube de leitura, é preciso gostar de livros e de gente. Manter um clube de leitura no sistema prisional é preciso, antes de tudo, considerar cada pessoa que está lá como gente". E depois eu quero voltar para a Ângela e para a Paula, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre por que foi criado esse programa, como vocês criaram, os desafios, o que trouxe de alegria e o que vocês trazem para a vida fora da prisão, né, fora da prisão. O que vocês aprenderam e estão disseminando com isso? Enfim, é longa essa pergunta, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a Ângela por a gente ter cantado para Nanã, Saluba Nanã, que bonito, especial fazer isso aqui. Também acho muito potente quando a Ângela traz a questão de quais são os canais, né, por onde a gente se comunica com os meninos, né, porque todo mundo gosta de beleza, e a prova é essa, né, vocês chamam biblioteca, então tem todos os projetos. Não Queria precisa de outro nome. É lindo, né? Biblioteca já é um nome lindo. Queria lembrar que eu fui conselheira participativa da subprefeitura do Ipiranga, porque eu morei lá,
E os meus maiores parceiros eram as meninas da UNAS. Eu não sei se você estava como representante lá no Conselho Participativo, acho que a gente já se encontrou algumas vezes. Então, a gente vai se encontrando, né? E apesar dos cansaços, eu sinto que essa ação, ela vai nutrindo e construindo e pavimentando esses caminhos, e a gente vai vendo outros coletivos e outras pessoas que estão na mesma sintonia, e a gente vai se encontrando nos outros espaços, e é um movimento que não cansa, assim, porque daí a gente vai nessa toada, né, de nutrição. E eu acho que para falar do Remissão em Rede tem a ver com isso, né? Quando a gente traz o Remissão em Rede para dentro do livro como um capítulo especial, porque ele é um capítulo à parte da nossa vida, porque ele toma muita atenção, né, de pensar nas pessoas privadas de liberdade, né, que são pessoas que estão ainda mais apartadas da leitura, né, ainda mais do que nas periferias. E eu entrei num presídio em 2010 para nunca mais sair, né, porque me senti comprometida com esse espaço. E as pessoas perguntam como acontece, está no capítulo, acontece como em todos os outros espaços. A curadoria ela é cuidadosa a partir das pessoas que estão lá, né? Então, a gente olha para as pessoas e pensa a curadoria, mas como acontece o clube de leitura é igual numa biblioteca comunitária, numa biblioteca pública, privada, numa escola, né? Essa abordagem de como a gente faz a ponte entre o leitor e a literatura, ela é igual em todos os ambientes. E para passar a palavra para a Luciana, eu acho que o meu maior aprendizado é o quanto a literatura nos conecta na nossa dimensão humana mais fundamental. Essa semana, para contar uma história, eu recebi um recado de um rapaz que saiu de Tremembé em outubro do ano passado. Eu estava num clube de leitura, quando o carcereiro abriu e falou: Denis, pega suas coisas, né, você está livre. E no dia eu fiz um post, e esse post chegou até ele essa semana, e ele me mandou um áudio. E ele falou que a literatura não abre só as mentes, abre os corações e desenha portas onde não existiam. Então, para mim, assim, o maior aprendizado é apostar na potência das pessoas e o quanto nós juntos somos mais potentes. Eu me sinto lá numa ação solidária e não caridosa, e eu aprendo muito no encontro com o outro. Como eu aprendo muito no encontro com as outras pessoas em qualquer ambiente do que eu faço parte, porque eu acho que a presença, né, o olho no olho, como a Luciana falou, a escuta, né, e essa construção e essa trança coletiva que se faz no encontro, ela é a dimensão da comunhão que Paulo Freire tanto fala, né, e é onde a gente vai conseguir se ampliar. Então, para mim, o presídio e os projetos me trazem essa dimensão mais profunda. Eu anotei aqui, Camila, quando você estava falando da gente começar pelas crianças, eu anotei aqui, mas e as crianças que cresceram, né? Que estão aí crescidas e que nunca tiveram acesso aos livros, à literatura. E pensei nas penitenciárias, né? Como quando a gente entra lá e vê o que acontece quando a gente está sentado ali em roda, falando sobre literatura, e estamos sentados em roda como qualquer outro lugar. É isso que a Jean falou, os cuidados na curadoria, na mediação, nas perguntas que fazemos, é o mesmo, considerado o lugar que a gente está, mas como a gente considera qualquer outro lugar em que a gente está. Então, e essas crianças, porque não tiveram acesso, né? Que entra numa biblioteca, numa livraria, e parece que está numa galeria de arte com a mãozinha de museu, né? Para trás. Igual falar para meus filhos, mão de museu, né? Para não derrubar as coisas numa galeria de arte. E é assim que se cresce com o livro, quando você não, desde criança, você não tem ali esse acesso, inclusive, do tato, né? De você pegar o livro. Então, acho que é um dos lugares também que a gente... E se a gente fala que a gente fala, não, se a gente acredita que a literatura é um direito humano
que é para toda pessoa, é para toda pessoa, né? Então, a gente entrar nesses lugares e não sei o que fizeram, né? E mesmo se sei, essa semana eu estava lendo um trecho de um livro que eu gosto muito, chama Violeta, do Alberto Martins. E tem um trecho lá onde a personagem, uma das personagens fala, ela está olhando para uma pessoa que está muito sofrida, assim, muito miserável. E ela fala de como ela se apaixona por essa pessoa, porque ela se apaixona pela condição humana. Quando você vê o ser humano na sua ali maior fragilidade, né? E acho que entrar nas penitenciárias, estar ali falando com eles, com essas pessoas, e por meio da literatura, e na literatura mesmo, em qualquer lugar que a gente vai, é se apaixonar pela condição humana, que é capaz das coisas mais maravilhosas e é capaz das coisas mais horrorosas. Não acho que a literatura vai salvar ninguém, a gente não vai virar santo, nem quero, socorro. Não é isso. Mas será que o acesso à literatura... A gente viu uma vez uma pessoa, né, Jô, que a gente estava conversando ali, ele fechou o livro, assim, era um livro da Conceição Evaristo, eu acho, e ele pensou alto. Ele falou, puxa, tinha alternativa a não ser ter matado. Então, eu não sei se a gente vai deixar de fazer alguma coisa ou não por causa disso, mas será que, quando a gente tem acesso à arte, à literatura, será que a gente não descobre, a gente não cria outras possibilidades para lidar com as coisas que não vai ser lá só no concreto? Então, é isso. Eu acho que essa paixão pela condição humana, e toda vez que eu saio, falando do Remissão, que eu saio de uma penitenciária, eu falo, cara, eu acho que é onde eu olho o humano no mais fundo, e é onde eu olho para mim no mais fundo. Eu não estou longe daquele lugar. Eu não estou longe daquelas pessoas, do que elas fizeram, nem um pouco. Talvez eu tenha tido mais condições de não fazer algumas coisas. Até hoje, tá? Não sei. Essa coisa da gente achar que a literatura não salva, a literatura não... É isso, eu concordo com você. Tem uma coisa... Eu sou uma editora independente, eu comecei publicando livros de arte, eu tenho uma pequena editora de literatura, e é preciso uma vocação, sabe, para escolher isso como profissão. Seja em que lado você esteja do negócio, a gente não acredita que a literatura salva, mas a gente tem uma esperança de que ela mude alguma coisa, que seja um fio de dúvida, sabe? E eu acho que se você... a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, o que vai, quais as oportunidades, aonde que a gente vai cair, que está tudo muito bem até a hora que não está mais, e a gente não sabe como que a gente vai reagir. Eu acho que é um pouco isso também, né? Eu não tenho estatísticas, óbvio, é tudo que vozes da minha cabeça, mas para você cometer aquilo que a gente chamaria de atrocidade, vai depender do momento que você está vivendo, vai depender daqui de um segundo, depende de um segundo, entendeu? Então a gente não sabe. Mas se você deixa de ter medo da literatura, de ler, se você deixa de ter medo de pegar um livro, alcançar, ler, é quase como uma sessão de terapia. Sabe aquela pessoa que não faz terapia porque tem medo daquilo que vai mexer em si? Eu acho que é um pouco isso. Eu sou uma leitora voraz que vim de uma família de leitores. Minha mãe é encadernadora de livros, meu pai foi o primeiro editor de livros de arte no país na década de 70. Então, o livro na minha casa era uma coisa que estava sempre... Nem sempre tinha dinheiro para comprar, mas eu frequentava a biblioteca e a gente estava lá, e era isso. Minha filha vive uma realidade muito diferente, aonde ela lê o que ela quer. E se eu não comprar, porque também não dá para comprar tudo, ela consegue pedir na biblioteca da escola e a biblioteca da escola compra. Isso é um privilégio. Eu falo para ela, você tem um privilégio imenso. Porque quando ela estava no ensino fundamental 1, a escola me ligou para perguntar se eu poderia deixar ela ler os livros do ensino fundamental 2, porque ela já estava cansada dos livros infantis. Então é um privilégio ter uma filha assim, é um privilégio que ela consiga ler tudo, né? Mas a gente sabe que não é assim.
Então, mas eu fico muito. É isso, porque existe essa vocação de entender que arte, leitura, literatura, pintura, museu, que essas coisas sejam acessíveis para maior número de pessoas que a gente consiga alcançar, sendo que o mundo é imenso, o Brasil é imenso, são 200 milhões de pessoas, a gente não consegue atingir. Só que se cada um de nós conseguir atingir 10, esses 10 atingir mais 10, é uma multiplicação. E é nisso que eu acredito, que não salva a vida, mas você dá um passo para um outro lugar, sabe? Eh, e eu queria que a Paula falasse um pouco mais sobre como que a literatura enfim, Paula é poeta, acho que tem 3 livros publicados por editoras pequenas independentes. Queria que você falasse um pouco mais sobre como que a literatura vem mudando as coisas no seu lugar e também para os outros. Aliás, o título do seu último livro é maravilhoso. Não é? É curioso porque a minha primeira formação é psicologia, né? Eu sou psicóloga clínica há 14 anos. E essa semana, dia 27, foi dia do psicólogo, da psicóloga, né? E uma pessoa que eu atendi, já faz uns 2, 3 anos que eu não atendo mais, ela me mandou um áudio. Eu atendi, ela estava em formação em psicologia, hoje ela é psicóloga também. E eu demorei uns dias, porque eu sabia que ia bater, sabe? Quando você sabe assim, eu deixei lá e eu ouvi essa mensagem ontem. E ela falou várias coisas muito bonitas, agradecendo, que ela sempre lembra de mim nessa data. Mas uma coisa me chamou muita atenção, assim. Ela falou: "Ah, eu lembro das nossas sessões, além do seu acolhimento, mas do que você levava de literatura, que você trazia poemas, que você trazia pedaços de livros, e isso continua sempre comigo." Então eu, né, corroborando com vocês, assim, sobre se a literatura salva ou não, né, eu acho que a gente não sabe muito, mas a gente sabe que a literatura chega. E para mim ela sempre foi esse caminho, mesmo antes da psicologia. Eu sabia que, como tinha chegado para mim, podia chegar para outras pessoas também, né? Então, e é engraçado que as pessoas falam que não entendem muito poesia, né? Tipo, ah, eu queria ler, queria escrever, mas poesia é muito difícil. Mas quando você leva, né, você tira a poesia lá da biblioteca, lá da livraria, e você lê para alguém, e você está junto com essa pessoa, e a poesia ela vira um ato, né? A partir do momento que você lê, já virou uma outra coisa, assim, não sei se salva, mas que ajuda muito. Ajuda muito. E eu acho que é um tanto por isso também que eu escrevo a poesia, no sentido de enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma frase de um autor que eu gosto muito, que faria 100 anos esse ano, o James Baldwin, e ele fala que você sempre acha que uma coisa só aconteceu com você, e aí você lê. E aí, quando você lê, você entende que, claro que cada experiência, né, a subjetividade, ela é singular mesmo, mas as histórias não são. As histórias são todas, as histórias são universais, todas elas. Algumas são mais localizadas, geolocalizadas, enfim, algumas são mais de gênero, mais de raça, mas as histórias que passam pela vida de todas as pessoas são histórias das pessoas. Então eu acredito muito nisso, assim, nesse poder que a palavra e que as histórias têm. Eu acho que não vai transformar, eu não vou virar da água para o vinho, né? Mas eu vou virar uma outra coisa. E isso eu tenho certeza que vai virar outra coisa. E quando a gente escreve e publica, seja um livro, seja uma participação numa coletânea, seja uma newsletter, ali você tem certeza que alguém te manda uma mensagem, você fala assim, nossa, mas eu nem queria dizer isso aqui, mas é isso, virou, já chegou na outra pessoa. Então isso tem sido, é um pouco assustador, mas também é muito bom, sabe? É muito bom. Acho que constrói essa nossa experiência como pessoa, né, de vida, que às vezes perde tanto um sentido, né, na nossa vida. Mas nesses momentos eu acho que cola os pedacinhos, você fala assim, não, vale a pena viver, vale a pena fazer isso que eu estou fazendo, e tem sido assim. Você falou essa coisa de que as pessoas não leem, não interpretam da maneira que você achava que elas interpretariam suas palavras. E antes, lá quando a internet ainda era mais mato do que
do que essa loucura que a gente vive hoje. Tive um blog quando minha filha nasceu. E era um blog onde eu falava que o mundo era maior que a maternidade. E eu ficava muito ensandecida com aquelas coisas que eram muito piegas da maternidade. Não tinha muita paciência com as coisas que eu lia, e eu também não tinha mais muita paciência com aquela mãe que virava exclusivamente. Aí, tipo assim, que na biografia dela eu sou a fulana, eu sou mãe de meu príncipe, não sei o quê. Eu queria morrer quando eu li uma coisa dessa. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente, onde eu falava coisas que eram muito duras, eu acho. E eu apanhei muito na internet por uma década, porque eu falava coisas que hoje são mais comuns. A gente acha que elas são mais comuns, mas elas não são. Aonde Aonde eu falava assim: "Gente, é o seguinte, quando eu precisei botar minha filha na creche, quando ela tinha 10 meses, tipo assim, brother, eu preciso trabalhar, não estava dando mais para trabalhar com um neném, que tinha um cercadinho na minha sala do escritório, entendeu?". Ela entrou e beleza, e tipo assim, e tem bebê que entra com 5 meses, que é o mínimo, e deu tudo certo, sabe. Não precisa ficar culpada, não é isso, não precisa de 5 sessões de terapia para isso, tá ok, sabe. Então era uma coisa e outras coisas muito mais que aí realmente eu apanhava mais ainda e era meio de propósito, que era porque você deveria deixar o seu menino brincar de boneca, e aí essa era a que eu mais apanhava e eu amava, amava, porque eu adorava, porque isso mexia. Então era isso, eram palavras de uma a gente não aparecia muito, né, porque não tinha, né, então não tinha cara da minha filha, não precisava ficar explorando ela, não tinha nem a minha, nem nada, era um blog, né. E os textos reverberavam pelo mundo e a gente chegou a atingir 1 milhão de mulheres por mês, quando os posts viralizavam através das revistas de maternidade da época ou as revistas escolares. A gente tinha 3 psicólogas, uma nutricionista, tinha eu e tal, e eram textos muito crus, e eles eram muito nus, porque como a gente era uma pessoa anônima, não não tinha muito problema se você estava falando uma coisa muito dura, sabe, uma coisa que você normalmente não falaria para sua amiga, sabe. E até hoje eu olho para esses textos, eu fico: "Nossa, gente, que loucura, né, que era aquilo, né, que revolução era isso", porque as pessoas liam, mas de uma outra maneira, elas interpretavam de outra maneira e, ao mesmo tempo, aquilo que você falava desencadeava um processo de: "Eu cansei de ser abusada pelo meu marido, eu vou embora agora, você tinha toda a razão". "Meu Deus, mas eu não falei nada disso, calma". Sabe, calma, não é assim. E aí, nesse período eu me separei, e aí as pessoas me procuravam, centenas de mulheres. "Como é que você fez para se separar do seu marido? Você vive de quê?". "Porque eu vou me separar do meu marido e eu não vou ter dinheiro para comer". E aí, a gente fez um movimento em algum momento ali do, sei lá, eu quero dizer 2015 talvez, que era do tipo assim: "Filha, não abandona seu emprego por causa de bebê, isso tá errado, você não pode ser sustentada por ninguém, você tem que ter um plano B, você tem que ter um não sei o que lá". Então essas palavras que a gente jogava no mundo, e aí eu sempre achei que a gente tinha uma responsabilidade muito grande quando a gente escrevia, que era não, por exemplo, não dar dica de remédio, não dar dica, porque a gente começou o blog por conta de uma mãe que seguia um grupo de Facebook, não sei o quê, e ela parou com o filho na UTI, porque todo mundo dizia: "Ai não, bota maisena, bota não sei o quê, bota essa pomada", a criança tomou overdose e quase morreu. E aí eu falei: "Gente, não, a gente tem que parar com essa loucura". E foram 10 anos e parece uma coisa boba, mas ela também teve um papel social grande, que era incentivar mulheres a serem outras coisas além de mãe, sabe. Eh Ao mesmo tempo, viver com coisas que fossem e aí a gente está falando com mulheres de realidades muito distintas, né, porque uma coisa é a mãe branca, rica da zona sul, e outra coisa é a mãe pobre, preta, da periferia tá lendo aquilo, e aí você tem que escrever de uma maneira universal, sabe, e as suas palavras vão chegando e elas vão sendo interpretadas, e eu tenho trechos de coisas que eu escrevi que até hoje, 15 anos depois, né, 14 anos depois, com a idade da minha filha, estão reverberando por aí, em outros blogs, em outros Instagrams, em outros
E eu acho que... E aí, na hora que você falou isso, que a pessoa não lê exatamente dessa maneira, eu penso que a maneira que a gente escreve e a maneira que a gente se coloca no mundo e a maneira que a gente media uma leitura em Heliópolis ou da maneira que você está fazendo clubes de leitura, seja para mulheres no espaço privado ou dentro de uma penitenciária, a responsabilidade que a gente tem quando a gente escreve, quando a gente incentiva, quando a gente difunde a literatura e a palavra de alguma maneira. E nós temos 5 minutos ou 10 minutos para acabar, e eu que não passou, a gente podia ficar aqui cada manhã. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco sobre a responsabilidade, que vocês falassem um pouco sobre quão responsável você se sente por essa pequena revolução que você está jogando no mundo. E o que vocês pretendem daqui para frente? Eu nunca... Vocês foram falando aqui, foi passando um filme na minha cabeça, e como é importante essa questão da responsabilidade, principalmente quando você vai fazer uma mediação de leitura. E eu vou contar rapidinho para vocês. O ano passado, eu sou do movimento negro também, e eu fui convidada para fazer uma mediação de leitura para aquelas pessoas que iam participar daquela plenária, e a maioria eram mulheres. E aí eu fiquei pensando, e é uma coisa muito importante. Quando chegou na hora, eu fiquei olhando cada uma que estava ali, e como é importante isso que você falou também, da gente ser mulher preta. Eu sou uma mulher preta da pele clara, mas eu sou negra. Meus pais são negros. Eu tenho que me reconhecer nesse lugar. E minha mãe era passadeira. Para me ler, eu ia com ela na casa da patroa dela, onde ela trabalhava, e eu pegava os livros na estante, que antigamente as pessoas tinham biblioteca em casa, né? E ali eu ficava horas e horas lendo. Então, quer dizer, como eu fui criança, fui jovem, fui adolescente, enfim, tudo que hoje as crianças e jovens estão passando, eu não me esqueci. Então, eu me coloco hoje a empatia no lugar deles. Então, quando eu fui chamada para fazer essa mediação, fiquei pensando, e não sei, do nada me veio a Conceição Evaristo, que você citou aqui agora. E tem um livro dela que chama Olhos d'Água. E ali eu fiquei lembrando também da minha mãe. Aí eu comecei a narrar, onde ela vai contando no texto tudo que ela viveu com a mãe, só que em várias passagens ela para e fala: de que cor eram os olhos de minha mãe? E aí ela continua contando, fala da infância dela, quando a mãe tinha um negócio preto na cabeça, pensaram que era piolho, foram tentar arrancar as irmãs, e a mãe, não, e ela foi uma risada só, e ela fala: só que eu não me lembro de que cor eram os olhos de minha mãe. E eu fui narrando. Quando terminou, fizemos a plenária, aí passou meses, depois de uns 8, 9 meses, a gente voltou para essa plenária novamente, e aí a gente conversou com algumas pessoas, aí várias pessoas me chamaram, teve uma delas que me pegou na mão e falou assim: eu queria te agradecer quando vocês falam que a literatura não salva a vida, mas ela mexe com o coração das pessoas. Ela falou: eu queria te agradecer, porque quando você olhou nos meus olhos e falou de que cor era dos olhos da minha mãe, eu nunca mais esqueci de que eu tinha que visitar minha mãe no Nordeste. E depois de um mês eu fui visitar minha mãe para saber se eu ainda lembrava de que cor eram os olhos dela. Eu tive uma experiência com esse conto, né, que foi um homem, que quando eu fui lá no mês seguinte, ele falou, depois desse conto, que ele falou, ficou pensando nas mulheres, ele tinha uma pessoa que vivia em situação de rua. Ele falou, ele tinha 5 filhos com mulheres diferentes. Ele falou, eu liguei para todas elas para agradecer por estarem com os filhos. Ele falou, porque eu fiquei pensando nisso as mulheres, né? E ele falou, algumas bateram com o telefone na minha cara, mas algumas eu consegui conversar, né? De novo. E você perguntou sobre responsabilidade, né, Camila? Acho que é o cuidado, assim, eu pensei em cuidado, que é o cuidado que a gente tem de escutar as obras que a gente convida as pessoas para lerem ali com a gente. Quando ninguém sabe, a literatura ela é perigosa, entre aspas, a gente nunca sabe onde vai mexer, onde vai tocar. Então, se a gente
forçou demais ali as pessoas, né? A gente volta um pouquinho no outro mês. E acho que isso é o cuidado. Mas a gente nunca subestima as pessoas. Nunca. A gente tem essa crença também de que as pessoas estão dando conta da vida. E elas decidem se elas querem mergulhar nisso com a literatura ou se elas querem se afastar. Elas decidem. A gente faz o convite com aquela obra. Mas a gente não fala. A gente ouve muito, né? Mas você vai no hospital, está todo mundo já doente, triste. Traz obra feliz. Mas, às vezes, a pessoa precisa saber que, só por meio da literatura, que outra pessoa já passou por algo parecido. E é ali que ela vai encontrar uma mão. Então, a gente não vai decidir antes. Não, então a gente não toma essa. Eu acho que é esse cuidado, mas sem jamais subestimar que as pessoas estão dando conta aí da vida, e não é nada fácil dar conta da vida. Então, elas podem dar conta da literatura. Eu acho que é muito isso, de não subestimar as pessoas, porque a literatura só existe porque a vida existe, né? Assim, as histórias estão sendo contadas ali, mas elas estão sendo vividas, então, e a gente nunca sabe. Às vezes as pessoas me perguntam, tipo, como que você... Eu nunca ia aguentar fazer o seu trabalho de psicóloga. É muito difícil. Eu falo, cara, o meu trabalho, ele não é fácil, mas é muito mais difícil viver, ser uma pessoa, do que ser uma psicóloga. E eu acho que a literatura também tem uma aproximação muito grande com isso, assim, né? De respeitar essa inteireza dessa pessoa que está do outro lado, que eu não conheço, que eu nunca vou saber por completo, e confiar nesse meio que a gente vai se encontrar, que é o livro, né? Que é aquela história, assim, que eu acho que é muito mais possível da gente se aproximar, na verdade, através dessa terceira coisa, né, desse terceiro ente ali na relação, do que o contrário, que eu acho que é isso, né? Eu acredito muito na literatura também como uma ferramenta, e eu sempre me utilizei dela exatamente por acreditar que é um espaço que a gente vai, com certeza, se encontrar. Então, é respeitar essas outras pessoas, né? Eu também medi um clube de leitura, e a gente nunca sabe o que vai acontecer, isso é muito legal, assim, né? O quanto que o livro cresce, o quanto que a gente cresce, o quanto que as pessoas elas vão trazendo coisas, e aquilo... acho que tem a força da vida aparece muito nesses momentos, né? Então, eu levo também isso, assim, né? De respeitar esse outro que está no livro também, que é aquela pessoa que escreveu, que é a força daquela história, daquelas personagens, e dá tudo certo, assim. Eu acho que quem se dispõe a ler já tem uma coisa da coragem muito grande, assim, e dá certo. Eu acho que eu estou aqui na turma, né? Estamos na mesma energia. O meu compromisso, a minha responsabilidade é olhar o outro como um sujeito, né? Não como um objeto do meu desejo. É olhar o outro como alguém que tem todo um universo, tem uma história, e que a minha história, o meu universo está em encontro, né? A literatura está ali mediando a nossa relação. E, por outro lado, eu não quero colocar o meu universo, sobrepor o meu universo ao do outro, sabe? Trazer verdades absolutas, trazer receitas. Eu acho que é muito disruptivo quando realmente a gente está escutando a outra pessoa e não está querendo fazer uma réplica, nem ocupar o espaço da outra pessoa, nem convencê-la a nada. Para mim, o compromisso maior é com os sentidos que se trançam coletivamente. E se não está na hora, a gente espera, a gente vai no tempo das coisas, né? Sem se apressar, sem perder tempo, não tem uma frase assim, né? Sem pressa, mas sem perder tempo, mas de todo modo se colocando de uma forma que é em respeito à subjetividade e à história do outro. Eu acho que o que eu mais vejo nas relações por aí são pessoas querendo se sobrepor, né, e dar uma toada, e dar uma diretriz, e falar uma verdade. Isso não faz parte da minha perspectiva. E eu acho que um clube de leitura, um espaço coletivo de troca, que se queira democrático, ele precisa compor com as pessoas. É muito mais trabalhoso,
tem um tempo que a gente não sabe prever qual é, porque é o tempo das pessoas e das coisas, mas eu acho que essa pulsação de vida vai se fortalecendo quando a gente está aberto ao que vem. Então, esse é o meu compromisso, com a beleza, com o espanto e com os sujeitos. Bom, gente, a gente chegou ao fim dessa conversa e o que eu tirei daqui, eu acho que essa última rodada sobre responsabilidade mais trouxe é sobre impacto, sabe? Quando eu comecei a divulgar a mesa nas redes e falar para as pessoas, convidar as pessoas, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: ai, Camila, eu adoro que você é envolvida com tanta coisa legal. Que impacto bonito é esse que você está causando no mundo? Só que eu acho que não é isso. É óbvio, né? Eu fico feliz e, né, um pouco vaidosa de, meu Deus, olha que legal, estou fazendo uma coisa legal mesmo e as pessoas estão enxergando, mas não é sobre isso, no fundo. Não é o impacto que a gente causa nesses mundos que a gente está chegando, né? Mas o impacto que essas pessoas também causam na gente. Então, obrigada todo mundo que esteve aqui. Obrigada, Janine, Luciana, Paula, Ângela. Foi um prazer imenso conhecer vocês, estar aqui nessa roda de mulheres que estão provocando outras pessoas no mundo e que a gente possa se encontrar em breve. Obrigada.